Boa tarde. Eu, de facto, fiz uma apresentação porque acho que facilita a minha apresentação deste ponto. Abordarei estes temas, o impacto da política de austeridade, a questão das pensões e depois darei algumas questões de enquadramento relativamente à dimensão europeia e à reforma do Estado. Mas não se assustem que não irei desenvolver excessivamente cada um destes pontos. Em primeiro lugar, salientaria que o sistema de segurança social foi profundamente abalado pelas políticas de austeridade. E sublinho políticas de austeridade e não troika porque, se nós formos examinar, o declínio verifica-se a partir de meados de 2010. Esse declínio é particularmente acentuado relativamente à componente não contributiva da segurança social. Há basicamente dois subsistemas na segurança social, um que é destinado à população mais vulnerável, que é o sistema de proteção social de cidadania, e o outro, o que é o raiz estruturante do sistema, que é o regime previdencial. O que verificamos é que o sistema de não contributivo há, a partir de meados de 2010, uma quebra brutal no número de beneficiários do sistema. Estão ali no gráfico duas das prestações-chave, não são apenas estas, mas duas das prestações-chave, e vemos o declínio que se verifica quer no abono de família para jovens, para crianças e jovens, que não é apenas uma diminuição do número de beneficiários, é também a eliminação de alguns dos escalões num caminho que visa a substituição de uma prestação que tinha caráter universalista para uma prestação de valor único dirigida apenas aos mais pobres. E o mesmo se verifica, e aqui até com caráter, digamos, mais brutal, relativamente ao rendimento social de inserção, que, na minha perspectiva, está numa situação em que se caminha para a sua destruição. Estes alguns dos aspectos que me parecem mais importantes no subsistema não contributivo. Houve também um enfraquecimento relativamente ao sistema contributivo. Sublinhava, por um lado, a diminuição do direito de segurança social dos desempregados e, por outro, as pensões. De facto, o foco tem sido colocado nas pensões e por razões compreensíveis, dado o número de reformados e pensionistas existentes no país. Nós tivemos, pela primeira vez em 2012, uma diminuição de despesa com as pensões, apesar do aumento do número de reformados. E houve uma mudança, e não apenas com a austeridade, já antes existia, uma mudança essencial em termos de discurso. Por um lado, as pensões estão cada vez mais ligadas à questão da sustentabilidade e não à questão do nível de vida das pessoas. Penso que há no debate sobre as pensões dois temas que me parecem mais importantes. O primeiro é apresentá-las como um problema demográfico. Bom, temos que cortar as pensões porque a população tem a envelhecer. O segundo é dizer, e este é mais, como direi, mais refinado, é dizer é necessário cortar nas pensões para que todos tenham direito à pensão. Relativamente ao primeiro aspecto da questão demográfica, a questão que se coloca é saber se o problema é fundamentalmente um problema demográfico, ou seja, que se tem apenas a ver com algo inelutável, ou pelo menos com algo que no médio prazo não será ser reversível, que é o do envelhecimento da população. O conjunto de indicadores que ali estão neste quadro
mostra que nos fatores mais determinantes da sustentabilidade do sistema previdencial houve uma mudança profunda nos últimos anos. Temos um baixo crescimento económico, mas aqui salientava que o problema do crescimento económico já vem do início da década passada. Temos uma diminuição do emprego, temos uma quebra nas contribuições e temos uma parte cada vez maior das contribuições que são absorvidas pelas prestações de desemprego. Apesar disso, ou seja, apesar de a despesa com o desemprego absorver uma parte maior das contribuições nos últimos anos, nós tivemos em Portugal uma quebra histórica, que eu diria histórica, na cobertura das prestações de desemprego, ou seja, no número de desempregados que têm acesso quer ao subsídio de desemprego, quer ao subsídio social de desemprego. E temos uma situação que, a meu ver, é fundamental do ponto de vista da sustentabilidade da segurança social, que é a diminuição da taxa de emprego. Nós tivemos durante muito tempo uma situação que era até relativamente favorável no quadro europeu, ou seja, tínhamos uma incorporação de pessoas na atividade económica, uma taxa de emprego que era claramente superior à verificada na média dos países da União Europeia. Essa situação mudou nos últimos anos devido a um processo de expulsão maciça de pessoas do mercado de trabalho, quer por efeitos de reformas, quer por efeitos de desemprego, quer por efeitos de imigração. Em suma, e em minha opinião, os problemas radicam sobretudo em questões que têm a ver com o crescimento económico, que têm a ver com o emprego e que têm a ver com os salários. Isto não significa que não haja problemas demográficos. Há, claro, problemas demográficos. Se nós temos a população jovem a emigrar e se temos a mais baixa taxa de fecundidade da União Europeia, dados de 2012, é óbvio que temos problemas demográficos. O que acho, em minha opinião, é que não são esses problemas demográficos que determinaram a situação que atualmente se vive na segurança social. O segundo elemento de chave no discurso que hoje é feito com as pensões é dizer que é necessário reduzir as pensões para que todos tenham direito à pensão. Bom, compreendemos da parte do Governo, este é um aspecto-chave da sua argumentação, que é para passar a mensagem de que não há outra possibilidade de modo a assegurar pensões para todos, mas há evoluções que são, a meu ver, preocupantes. Infelizmente, o próprio Tribunal Constitucional tem admitido que pode haver, ou pode-se justificar-se uma redução das pensões, desde que seja num quadro, digamos, global e estruturado de uma reforma. Quando, a meu ver, a questão fundamental é se essa diminuição não contraria o princípio da proteção da confiança. Temos também intervenções recentes do governador do Banco de Portugal que, no sentido de preconizar a saída do mercado de trabalho daquelas faixas etárias que estão mais próximas da reforma e cuja taxa de emprego hoje é extremamente baixa, é da ordem de 50%, ou seja, no grupo etário dos 55 aos 64 anos, metade estão excluídos do mercado de trabalho. Temos ainda comentadores que, por exemplo, na televisão nos dizem que o princípio da proteção da confiança deve ter em conta as expectativas dos que contribuem para a segurança social. Ora bem, este conjunto de argumentação vai num sentido de uma guerra entre gerações. Na prática, nós hoje temos uma guerra declarada aos velhos, porque é assim que surge.
E esse, a meu ver, é um dos dados mais sombrios da atual política, porque o princípio da solidariedade entre as gerações é um princípio civilizacional. Penso, no entanto, que para compreendermos o quadro relativamente aos problemas de segurança social, para compreendermos o quadro português, é necessário termos uma visão um pouco mais ampla em dois sentidos. Primeiro, não podemos esquecer a dimensão europeia. Segundo lugar, devemos integrar esta problemática, digamos, da segurança social no quadro mais genérico da reforma do Estado. Paradoxalmente, digo paradoxalmente porque a Comissão Europeia não tem competências relativamente à segurança social, quem tem são os Estados-membros, cada vez nós temos mensagens e mesmo medidas concretas sobre a segurança social. O livro branco de 2012 é um passo nesse sentido, que tem, cujas mensagens fundamentais são o aumento da idade de reforma e o desenvolvimento de pensões em regime de capitalização, mas para além disso estamos no âmbito da chamada governação económica, ou se quisermos do semestre europeu, recomendações concretas e definidas dirigidas aos países sobre a segurança social, no sentido de elevarem de reduzirem a idade de reforma, reduzirem não ao contrário, de alargarem a idade de acesso à reforma, no sentido de diminuírem a proteção da segurança social relativamente aos desempregados, porque o direito à segurança social é aqui entendido como um desincentivo ao trabalho. Ao que parece, os trabalhadores seriam, por tendência natural, preguiçosos e, portanto, não podem ter uma prestação, digamos, generosa, porque de outra maneira não querem trabalhar. É assim que as coisas são apresentadas. E no sentido da seletividade das prestações. Há ainda dois outros temas que hoje são chave no discurso europeu, e que são os seguintes. Por um lado, cada vez mais no discurso europeu, o que aparece não é as questões relativas à segurança social, quando muito aparece a referência à reforma da segurança social, mas o que aparece é a luta contra a pobreza. Ora, por importante que seja a luta contra a pobreza, nós não podemos esquecer que o objetivo primeiro de um regime previdencial não é a luta contra a pobreza. O objetivo primeiro é assegurar a manutenção do nível de vida das pessoas em situação de risco social. Pode ser um acidente de trabalho, pode ser uma doença, pode ser uma situação de invalidez, pode ser a velhice. Mas hoje o que temos é um discurso que está todo centrado nas questões da pobreza. Há ainda um outro tema um pouco mais complexo, que consiste em dizer que, relativamente às questões do financiamento, deve haver uma deslocação dos impostos do trabalho para o consumo. Ou seja, deve haver uma redução da carga fiscal sobre o trabalho. A partir disto, até parece uma ideia simpática, reduzir a carga fiscal sobre o trabalho. Simplesmente, o que se junta nesta carga fiscal sobre o trabalho são duas componentes. É, por um lado, os impostos e é, por outro lado, as contribuições sociais. E, portanto, aquilo que se quer é reduzir as contribuições sociais, particularmente as contribuições sociais pagas pelo empregador. E a questão, mas depois dizem, não, mas não se preocupem com isso, porque essa deslocação terá compensações e a segurança social será financiada, por exemplo, com impostos sobre o consumo, por exemplo, com impostos sobre a fiscalidade verde, etc. A questão fundamental que nos devemos interrogar é se um sistema
de raiz previdencialista que foram construídos desde finais do século já XIX, os primeiros. Se perde a ligação salário, contribuição, prestação, se perdemos esta ligação, se nós não estamos a encaminhar estes sistemas de raiz previdencial para sistemas assistencialistas. O último ponto é o da reforma do Estado, porque, em minha opinião, é necessário, para abordarmos as questões da segurança social, termos um enquadramento um pouco mais amplo da reforma do Estado. Não deixa de ser uma ironia que, por exemplo, o Governo tenha encomendado, como primeiro guião para a reforma do Estado, tenha encomendado isso a uma instituição como o Fundo Monetário Internacional, ou seja, como uma instituição da Troika. Isso depois motivou a apresentação do primeiro guião e o último foi apresentado em maio maio passado. E desse novo guião para a reforma do Estado, eu sublinharia 4 aspectos-chave. Primeiro, a constitucionalização da disciplina orçamental. No fundo, é não se perder o objetivo de que a disciplina orçamental, na prática, a austeridade, é inscrita na Constituição ou está inscrita na Lei de Enquadramento Orçamental. Segundo, há uma responsabilização da despesa social pela crise da dívida, como se não houvesse crise financeira internacional de 2007-2009, como se não houvesse recessão económica e como se não houvesse os problemas que houve e que há no sistema bancário. Não, o problema, o guião diz simplesmente que temos o problema que temos com a dívida porque o Estado gasta em demasia com os seus sistemas sociais. Em terceiro lugar, chama a atenção para a previsão de evolução da despesa com o pessoal, tal como resulta quer da evolução passada, ou como resulta para médio prazo do documento de estratégia orçamental. Há ali uma quebra acentuada e a questão que vale a pena pensarmos é se esta redução da despesa com o pessoal não tem implícito uma redução de emprego e se é possível nós, com a redução de emprego que está pensada, se é possível nós mantermos um Estado com o mesmo nível e com a mesma qualidade dos serviços prestados à população. A última ideia do guião para a reforma do Estado e que é a mais desenvolvida é a apresentação de medidas, são centenas de medidas, no sentido de uma privatização das várias funções sociais do Estado. Apenas aqui importa ter presente as questões relativas à segurança social e apenas algumas delas, como um maior grau de contratualização e de privatização de equipamentos sociais, com uma redução da despesa com as pensões. Quando o guião foi feito, a perspectiva era transformar a contribuição extraordinária de solidariedade na contribuição de sustentabilidade, e do plafonamento, ou se quisermos, da limitação do valor das contribuições para a segurança social. E isto é uma reivindicação antiga, mas insistentemente avançada pelo setor financeiro. Conclusão. A minha conclusão é simples. Eu penso que enganamos-nos se achamos que o problema está num debate sobre a despesa do Estado em si, se é mais ou se é menos. Os que acham que temos que reduzir a despesa do Estado não se importam nada em que, por exemplo, os Estados intervenham para salvar bancos. O verdadeiro problema não é este, é a minha opinião.
o verdadeiro problema da reforma do Estado é a transformação da natureza do Estado. A seguir ao 25 de Abril, nós construímos um Estado com uma dimensão social forte, nos vários domínios que aqui têm sido apresentados, na educação, na saúde, na cultura, etc. Hoje, o que está em causa é a transformação desse Estado social, que garante direitos sociais na base da lei, transformar isso num Estado de natureza assistencialista. É esse o objetivo fundamental da reforma do Estado e é nesse quadro que devemos também analisar as questões relativas à segurança social. Muito obrigado.